e proporção. Antes que a gente vá para a nossa aula, espero que você se inscreva no nosso canal, Mentalvox, e no final você dê um gostei. Vamos lá para a nossa aula, que será sobre razão, proporção e porcentagem. Antes que a gente vá novamente entrar no conteúdo de porcentagem, que hoje a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo do que se utiliza a porcentagem, com aumento e desconto em porcentagem. Mas antes que a gente vá para esse conteúdo, a gente tem que conhecer o que é uma razão e o que é uma proporção e, consequentemente, uma regra de 3, para você entender aqui o nosso conteúdo e você não tenha dúvida. Então, o que seria uma razão? Na verdade, quando se fala em razão, você vai dizer, o fulano tem razão. Mas em matemática, a razão nada mais é do que uma divisão de um numerador por um denominador, como mostra aqui na tela, né? É a divisão ou uma relação entre duas grandezas, quando ele fala. No caso, um numerador dividir pelo denominador, como ele bota aqui no exemplo. No nosso primeiro exemplo, para você conhecer e não ter dúvidas sobre razões. Ele diz aí, se numa sala de aula tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual seria a relação de meninos e meninas nesse caso? Então é claro que você já está mentalizando aí. Número de meninos, 40. Número de meninas, 30. Então a relação, na verdade, das grandezas, meninos e meninas, você já vai fazer um numerador, no caso 40 são meninos e 30 são meninas. E é claro, para que a gente chegue num denominador que não mais possa ser dividido, a gente tem que transformar essa razão numa fração irredutível. Frações, né? Você sabe que já existe essa aula aqui no nosso canal, Mentalvox, você pode estar acessando ela, e frações irredutíveis também. Nesse caso, por exemplo, se a gente dividir 40 dividido para 2 vai dar 20. 30 dividido para 2 dá 15. Eu sei que 20 dá para dividir ainda por 2, mas 15 não dá. 15 dá por 3, mas 20 não dá. Então, o senso comum que divide 20 e 15 ao mesmo tempo é 5, 20 para 5 dá 4 e 15 para 5 dá 3. Então, agora você vai ter a relação final, que é uma fração irredutível de 3 para 4, ou seja, a sala tem 4 meninos para 3 meninas, nessa relação que inicialmente era 40 para 30, certo? Só voltando, a divisão de um numerador ou um denominador, ele chama razão ou a relações entre as grandezas, no caso masculinos e femininos nesse caso. Mais um outro exemplo para você compreender uma razão. Ele diz aí, um automóvel percorre 160 km em 2 horas. As grandezas que estão relacionadas aqui, como já expliquei ainda há pouco, é quilômetro e horas. Aí ele pergunta aqui, qual a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? No caso, a distância percorrida e o tempo gasto. Quanto foi a distância percorrida? 160 km. E o tempo gasto foi em 2 horas. Então, se você dividir 160 para 2, você vai obter 80 km a cada hora. Então, essa relação de quilômetros por hora ou distância percorrida por gasto. E nada mais é do que uma razão, que é uma divisão de um numerador por outro denominador. Mais um outro exemplo para que você considere como dúvida e uma possível dúvida sua. Você também pode estar me perguntando, mas o que seria grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você consegue medir. Se você conseguir medir, isso é grandeza. Nesse caso, por exemplo, ele vai falar do soluto e do solvente, né? Então, na questão tem o seguinte, que aqui são as grandezas, soluto e solvente. Uma solução exige 5 gramas de soluto e 2 litros de água. Qual a razão entre o soluto e o solvente? Então, o total das gramas e o total de água. Então, vai ser o soluto 5 e o solvente 2, que a água vai ser onde está dissolvido. Então, se você vai dividir 5 para 2, dá exatamente 2,5. Mas a relação é 5 para 2 para chegar nesse denominador comum, no caso 5,5. A razão nesse caso é o solvente para o soluto para o solvente, que é 5 gramas para cada 2 litros de água.
Se fosse 10 gramas, seria 4 litros de água. E assim sucessivamente. Essa é a razão que você vai entender, né, nessa nossa aula de hoje. A outra coisa, já que você entendeu o que seria uma razão, você vai entender agora o que é uma proporção. Uma proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Se anteriormente eu falei que uma razão é uma divisão de um numerador por outro denominador, no caso, uma proporção são duas frações, ou seja, dois numeradores e dois denominadores. Por isso que eu disse que proporção é a igualdade entre duas razões. No nosso exemplo aqui, ele diz aí, meu carro faz 13 km por litro, 13 km por cada litro de combustível. Então, em 26 km preciso de 2 litros, que é o dobro, né? 26 é o dobro de 13, então um dobro de 1 litro são 2 litros. E para cada 39 km preciso de 3 litros e assim sucessivamente. Então a gente vai colocar razão 1, 26 em 2 litros. Então denominador comum, se eu dividir, né, ao meio, eu vou ter 13 km por cada litro. A segunda razão, 39 em 3 litros. Novamente, se eu dividir, igualmente eu vou obter 13 e 1 litro novamente. Você observou que essa razão, que é aqui 26 para 2 e 39 para 3, dá exatamente igual à razão anterior, que era 13 litros, 13 km por cada litro. Por isso que ele diz que uma razão é igual a outra razão, que é chamada de proporção. Proporção é quando eu tenho duas razões iguais, ou seja, uma fração deverá ser igual à outra, como foi mostrado aí nesse exemplo. As proporções existem algumas propriedades. Nessa nossa aula de hoje, que não é diretamente sobre proporções, a gente vai usar a unidade fundamental, a propriedade fundamental das proporções, que é o quê? Você vai multiplicar os meios pelos extremos, como a gente vai fazer aqui. Na nossa primeira propriedade, ele diz que A dividido para B é igual a C dividido para D. E ele diz, se eu multiplicar os meios, ou seja, A vezes D é igual de B vezes C, B vezes C. Os extremos, que é A e D, e os meios B e C. Por isso que ele fala que é a propriedade fundamental das proporções, é os meios pelos extremos, que também é conhecido matematicamente como cruz credo, que é um x que você faz nas multiplicações, como a gente vai ver aqui nos nossos exemplos, aqui na nossa aula. Ele fala aqui, né, razão e proporção. Então, a igualdade de 1,95 por 3 é igual a 2,60 por 4. Então, ele diz aqui, esse produto são 3 produtos, cada um 1,95. E aqui são 4 produtos, cada um 2,60. Por isso que ele está dando a relação 1,95, que é o valor de um produto, para os 3 existentes. Por isso que é 1,95 por 3. E aqui são 4 e 1 custa R$ 2,60. Por isso que ele coloca 2 por 60. Aí ele fala que chamamos de proporção quando eu tenho uma razão igual a outra razão. Então, lê-se 1,95 está para 3. 1,95 está para 3, né? Que é um produto relacionado aos 3 existentes, como 1 está para 4. Aliás, 2,60 está para 4, que é o segundo exemplo aqui, né, aí na nossa tela. Então, ele é um exemplo de você entender o que seria uma proporção, que é a igualdade em duas razões, né? Ele está dizendo que 1,95 em moeda de real é para 3 produtos, e ele tem 4 produtos para 2,60 em moeda de real. Está fazendo a igualdade. Agora, de uma forma que você não mais erre essa questão. Ele está falando ali, né? Será incorreto escrever 1 para 3 e 4 para 2,60. O correto é o que? O preço e a quantidade. Quantidade, preço igual a preço. Ele está falando aqui que o preço e quantidade. E preço, quantidade igual a preço. Você vai sempre entender que um preço deverá ser igual ao outro preço do outro produto.
como eu vou voltar aqui, né? Esse preço desse produto deverá ser relacionado ao preço do outro produto, só muda a quantidade. É claro que o produto, como você está observando, é o mesmo. Por isso que preço é diferente de quantidade e quantidade também é diferente de preço. Por isso que está incorreto. Se preço for igual a preço e quantidade está relacionada à quantidade, aí sim você vai ter uma relação de grandeza, no caso preço e quantidade, nas proporções, que é duas razões, né, na verdade. O que a gente já explicou aqui como unidade fundamental aqui das proporções. O que é a unidade fundamental das proporções? É a multiplicação dos meios pelos extremos. Se você considerar A, B, C, D, quem iniciou o A, quem terminou o D? Quem está no meio entre A e D? C, B, C, né? No caso, então os extremos multiplica pelos meios. Por isso que a gente fala que em cruz ou em x, 1,95 multiplicaria 4 igual a 3, que multiplica 2,60, que é os extremos multiplicado pelos meios. Isso que é chamado de unidade fundamental das proporções, que também é chamada regra de 3, que é uma aulinha que você também vai ver no nosso canal um pouquinho mais à frente. Aqui é mais uma vez você tá para entender, né, a propriedade fundamental das proporções, que você vai ver os meios BC e os extremos AD, como eu já expliquei na tela passada. Um exemplo nessa condição. Eu tenho 4 para 7 igual a 12/21. Então, se você multiplicar 4 vezes 21 ou 7 vezes 12, para ela ser proporção, ou seja, já está na proporção, elas têm que ser iguais. 4 vezes 21 vai dar 84 e 7 vezes 12 também dará 84. Para ser proporção, uma coisa tem que ser igual à outra, porque ele está dizendo que é igual. 4 vezes 21 dá 84 e 7 vezes 12 também dá 84. Da mesma forma aqui, se você multiplicar 3 vezes 40, que é 3 vezes 40, e 8 vezes 12, não dará igual. Por isso, como não é igual, não é uma proporção. Essa é a ideia de você entender o que seria razão e, no caso agora, uma proporção, que são duas razões, que ele está dizendo. Uma razão, ou seja, uma fração, igual a outra fração, que é chamada de proporção. Agora a gente vai numa pouca revisão do que seria, que a gente tem já uma aula sobre porcentagem aqui no nosso canal, mas não nos custa nada, né, entrar numa revisão para que você venha entender ainda mais como transformar porcentagem numa fração. Então, eu tenho aqui 10%. 10%, ela está dizendo que é 10 dividido para 100. 10 dividido para 100. Se você fizer a simplificação 10 por 10, 10 dividido para 10 vai ser 1, e 100 dividido para 10 vai dar 10. Então, 1 dividido para 10 vai dar 0,10. 0,01. Se você multiplicar por 100 vai dar 10%. Então, aqui é a forma de fração, aqui é a forma de porcentagem, e aqui já é uma fracionada quando você vai fazendo já a simplificação dessa fração que você tirou da porcentagem. 56% é 56 para 100. Se você não quiser, quando você quiser já o número decimal, você vai dividir 56 para 100, que vai dar 0,56. E se você multiplicar por 100, vai dar 56%. Aqui já é uma forma irredutível dessa fração que você transformou das porcentagens, certo? Outra coisa, ele diz que uma porcentagem nada mais é do que uma razão. Ah, por quê? Vamos saber o porquê que uma porcentagem é exatamente uma razão. Eu tinha um número 30%. Eu vou transformar esse número em fração. Vai ficar o quê? Né? Por cento? 30 por 100. O que me diz que é uma razão? A divisão de um numerador pelo denominador. A divisão de um numerador pelo denominador. Indiferente qual for o número, 27,9% vai ser 27,9 por 100. Já tirar só o porcento aqui.
e você transforma numa fração. Quando você transforma numa fração, você vai conhecer a famosa razão, que é exatamente uma divisão de um numerador por um denominador. Mais um exemplo aqui. Exemplos aí de a gente transformar a fração e no final a gente ter a porcentagem. Então ele diz aí, de um grupo de 100 jogadores, 30 praticam basquete. Isso significa que 30% pratica basquete. Ele já está dizendo na escrita matemática e você vai escrever na numeração. Né? 30%, então vai ser 30 dividido para 100. 30% dá 0,30, multiplica por 100, que vai dar exatamente 30%. No nosso sexto exemplo, num lote de 50 lâmpadas, 3 apresentam defeito. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é: o número de lâmpadas no total foram 50. Quantas lâmpadas apresentaram algum defeito? 13. Por isso que você vai ter a razão de 13 para 50. Então, ele fez uma divisão ou uma multiplicação. Tanto faz você multiplicar ou você dividir. Nesse caso aqui, ele quer em porcentagem. Então, o denominador tem que ser 100. Eu tinha 50. Qual é o número que eu multiplico que dá 100 como denominador? 2, né? Então, 50 vezes 2 dá 100. Então, em cima eu devo multiplicar pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo. 13 vezes 2, 26. Dividindo 26 para 100, daria 0,26. Multiplicado por 100, 26%. Por isso que é 26% o total, que seria a apresentação de 13 lâmpadas que foram defeituosas, de 50 possíveis nesse caso. Outra maneira de representar a porcentagem é por meio de um número decimal, como a gente já entendeu. Por exemplo, eu tenho aqui o valor em percentual, 4%. Né? 4 por 100, apenas que eu divida. 4 dividido para 100 vai ser 0,04. Caso você não queira ainda dividir, estou com pressa, não quero dividir, você olha quantos zeros eu tenho abaixo no denominador e você, depois da vírgula, você vai ter o total de zeros aqui. No caso, como você só tem um número no numerador, ele vai para a última casa, no caso centesimal. E você preenche com zero, por isso que fica 0,04. Mas você também pode dividir 4 para 100, que dará a mesma coisa. Da mesma forma, você vai fazer com os outros números apresentados aqui na nossa tela. 37% é 37 por 100. Que vai ser 37 dividido para 100, então vai ser 0,37. Outra coisa, 14,5 por 100 é 14,5 dividido para 100. Depois da vírgula eu devo ter duas casas, né? Então você vai dividir 14,5 por 100, vai dar 0,145, que eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Então vai ser justamente os dois números que eu tenho aqui, e você vai preencher com zero e o restante, né? 145, né? Fica no milesimal, né? Lembrando que depois da vírgula, a primeira casa é decimal, a segunda é centesimal e a terceira é milesimal. 250% dividido para 100, 2,50 ou 2,5, né? Quando você apresentar esse número na calculadora, por exemplo, a casa de zero vai sumir, mas será a mesma coisa, 2,50. Mesma forma que 80%, 0,80 dividido a 0,8. 100 dividido 100%, 100 dividido para 100 vai ser 1. 0,7%, depois da vírgula eu devo ter quantas casas? Né? 100, né? 2? Eu já tenho, então, outro exemplo. Uma torta é vendida por R$32. Se seu preço aumentar em 20%, quanto passaria a custar? Nesse nosso caso aqui, a gente já vai considerar um pouquinho mais aprofundado a questão das porcentagens, onde você já vai entender o que seria o aumento e depois o desconto. A gente entende que 100% é o valor que a gente tem como descontar o porcento, né? 50% é 50%. Só que se em cima desse valor, que se a gente tiver um acréscimo, a gente vai aumentar esse número que a gente tem, no caso 20%, né, de aumento. Então é 100 mais 20, que ficaria 120%.
O aumento seria de 20%, então você, de uma forma mais simples, né, 20% de 32, 20 dividido para 100 vai dar 0,20 ou 0,2. Se você multiplicar por 32, vai dar 6,40 ou 6,4. Então, o novo preço, quanto foi? Aí você já me pergunta, qual foi o aumento? R$ 6,40. Então, qual é o preço com o aumento? É claro que você está me dizendo que é 32 mais R$ 6,40 de aumento, que deu R$ 38,40. Então, esse é o novo preço. Mas você já pode fazer assim. 32 não é o preço, né? Que mostra na questão, 32. 100% sempre você vai considerar 1. E o valor do aumento vem após a vírgula, no caso 2. Então, de uma forma mais simples, se você não quiser primeiro tirar o porcento, dividiu, né? 20 para 100 deu 0,2. Depois multiplicar pelo valor, obter qual foi o aumento, para depois somar com o preço que você tinha, que deu 38,40 nesse caso, você vai só considerar 32 vezes 1,20. Por que 1,20? 100, que é o 1, mais o 20%, no caso que é o 2. Multiplique 32 vezes 1,2, dá 38,40, que foi a mesma coisa. Então, como ele bota aqui na observação, observa que o preço inicial fica multiplicado por 1,2. Se fosse 30%, 1,3. Se fosse 40%, 1,4 e assim sucessivamente, como a gente vai ver aqui. Portanto, se tivesse um aumento de 30%, 1,3. Se for 16%, 1, que é o 100, e o restante é o valor lá, no caso 16%. 5%, 5% 0,5, né? Se por outro lado a torta fosse anunciada com um desconto, agora é o contrário. Com o aumento, você preenche com o 100 mais o valor do porcento. Você está aumentando acima de 100. Agora, como ele está falando no desconto, se acaso for o desconto foi de quanto? De 20%. Então, de 100, você vai tirar 20. Vai ficar quanto? 80% ou 0,8, tanto faz. Então, da mesma forma que você vai fazer lá, se você quisesse, você ia pegar o 32, né, o 100, dividir o 80 ia ficar 0,8, multiplicava por 32, da mesma forma aqui. Nesse nosso exemplo já mais específico, que é o 20% de desconto, que ele está falando que é de desconto. Então, eu não vou considerar mais o 100. Então, como não tem um número inteiro, 100, vai ser 0, que é só 80. Então, vai o número, no caso, tirando de 100, tirando 20, fica 80. 32 vezes 0,8 dá exatamente de desconto R$ 25,60. Como ele diz aí, que o preço fica multiplicado por 0,8, que é o valor abaixo de 100, por isso que é 0,8 ou 0,80, né? Que é o porcento. Da mesma forma que a gente fez com os porcento no aumento, né? Que fosse 30% de aumento, seria 1,30. Agora, se fosse 30% de desconto, aí de 100 você tira 30, vai o quê? Ficar 70. Vai ser 0,7. Se fosse 16, de 100 tirando 16, fica 84. Então, 0,84. Se fosse 5, do mesmo jeito. E assim sucessivamente. Basta que você compreenda que, quando for aumento, você tem que aumentar acima de 100. Quando for desconto, você tem que subtrair de 100. Vai ficar sempre abaixo de 100, como você vai compreender. O nosso sétimo exemplo, né, levando em consideração, por exemplo, a unidade fundamental das proporções, né, a propriedade, você vai usar aqui. Por exemplo, o preço e o custo de uma estante é 280. O preço do custo dela é 280. O comerciante estipula um lucro de 30% sobre o preço do custo, por quanto ele deve vendê-la. Ou seja, ele quer ganhar 30% aqui no seu custo.
Então ele está dizendo aqui, se ele fosse vender pelo preço total, seria o 100%. Então 100% é o preço que ele estipulou aqui no caso 280. E ele não quer ganhar 30%, ele quer aumentar 30%. Então, se ele quer aumentar de 100 aumentar 30, fica 130%. Qual será o valor que ele vai vender? É o valor que você vai calcular agora, que você vai botar uma letra qualquer que eu coloquei aqui, X. Então, você vai multiplicar os meios pelos extremos, que é a unidade, a propriedade fundamental das proporções, onde você vai multiplicar os extremos vezes os meios. Então, 100 vezes x vai ser 100x igual 130 vezes 280, né? 130 vezes 280. Então, vai ser 100x igual a 36.400. Se você multiplicar 130 vezes 280. E depois você vai dividir o valor que você obteve, nesse caso 36.400, por o valor que está com o x, 36.400 por 100 vai dar exatamente 364. Certo? 364 é o preço final que você vai estipular. Aí você me pergunta, qual foi o meu lucro? 364, o preço final que eu vendi. Quanto era o preço da estante antes? 280. Fazendo a subtração, aí então você vai ter um lucro de 30%, que no caso é R$ 84, nesse caso da nossa questão, certo? O X da questão aqui é você compreender que 100% é igual ao valor total. O 130 é o 100 mais o aumento, que é 30, que é o valor que você não sabe. Você multiplica os meios pelos extremos, aí você vai obter exatamente 364, menos o valor que você tinha antes, no caso dá R$ 84 aí nesse caso. Um nosso outro exemplo, a gente assimilar um pouquinho mais sobre a propriedade fundamental das proporções. Então você vai falar, uma camisa custa R$ 26,90 e está sendo vendida com desconto. Um desconto. Então o desconto vai ser menor do que 100, né? Qual o preço da camiseta durante a promoção? Se ele fosse vender pelo mesmo preço, 100% seria R$ 26,90 igual a 100%. Então, o valor que ele não sabe, que é o que ele quer vender, com desconto, no caso, 100 tirando 20 vai ficar 80%. Então, você vai multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 100 vai dar 100x e 26,90 vezes 80. Você multiplica, nesse caso, a multiplicação 80 vezes 26,90 dá 2.152 e 100 vezes x vai dar 100x. Agora você vai dividir 2.152 para 100, você obtém exatamente R$ 21,92. Como eu fiz aqui, o valor que era antes 100%, houve um desconto de 20%, por isso que ele ficou 80%, que foi o valor que a gente usou aqui com o desconto. O 0,80, se você quiser trabalhar com números decimal, também dá para ser feito e dará o mesmo valor. Questão número 9. Ele diz aí, numa promoção, o preço de um livro foi reduzido de desconto, de 76 para 57. Qual a porcentagem que representa a redução do preço do livro? Então, você vai observar o seguinte. Redução em porcento, 25%, que é o valor da redução. A gente vai trabalhar em cima dele. Sabemos que o preço inicial do livro, R$ 76,00, que é o valor que ele deu aí na questão. Preço da promoção, 57. Então, qual o valor da redução? Você vai fazer a subtração, 76 tirando 57, dá exatamente R$19. Agora, a gente vai calcular a redução aí do produto, né? Ele disse que houve uma diferença de 76 para 57 e a gente vai trabalhar em cima dessa redução. Então, a gente vai fazer como? Vai pegar o valor da redução, dividir pelo valor inicial e no final você multiplica por 100. Qual foi o valor da redução? 19. Qual era o valor inicial? 76. Dividindo 19 por 76 dá 0,25 e depois você multiplica por 100.
Por isso que ele confirma aqui que é o valor 25% que houve a diferença de 76 para 57. Nisso você vai só na compreensão que aumento e desconto. Nesse caso aqui é como você trabalhar com desconto nessa questão. A nossa 10ª questão. Luciana saiu de casa com R$ 120. Gastou 25% dessa quantia na manicure e gastou 32% do que havia cobrado em produtos de cabelo, comprado, né? Com quanto Luciana ficou? Então, primeira coisa, Luciana gastou na manicure 25%. Quanto é 25% do valor que ela tinha, no caso 120? Ele está dizendo aqui que é 30, mas como é que foi feito isso? Então, se for 25%, 25%. Então, você vai dividir 25 para 100 e depois você multiplica por 120, que era o valor que ela tinha inicialmente. 25 dividido para 100 dá 0,25. Multiplicado por 100 dá exatamente 30. É claro que dos 120 que ela tinha, ela já gastou 30. Então, quanto que ela ficou? Então, sobrou 90. É o nosso resultado? Ainda não. Ele diz que ela gastou ainda com produtos, né, 32%. Produto de cabelo. Então, gastou com produto de cabelo 32% dos R$ 90. Que ele está afirmando que deu R$ 28,80. Então, você vai fazer do mesmo jeito. 32 dividido para 100 vezes 90. Ah, por que 90 e não 120? Porque não temos mais 120, já foi gasto 30. Então, do 120 tirou 30, restou 90. Então, vai tirar esse porcento agora o valor que ela ainda tem. Então, 32 dividido para 100 dá 0,32, multiplica por 90. Quando feito isso, dá exatamente R$ 28,80. Mas ele quer saber quanto Luciana ainda ficou no bolso. Então, se ele já tinha tirado 30, que ficou 90, dos 90 ele vai tirar R$ 28,80. Então, ela restou ainda no bolso R$ 61,20. Esse foi o troco que ela ainda ficou no seu bolso. A 11ª questão. Ele diz aí, uma escola possui 1.300 alunos. Desses 1.300, 45 estudantes estudam no turno da manhã. 45. E 40 são meninos. 40% são meninos. Quantos meninos estudam o turno da tarde? Então, vamos considerar aqui algumas coisas. Total de alunos, 1.300. Estudantes da manhã, 45%. Eu não sei quanto é ainda o total, mas eu sei o porcento, que é 45%. Estudam à tarde. Então, se de manhã estudam 45, à tarde eu vou tirar de 100, 45, 55% estudam pela manhã. Certo? Então, aqui, 1.300 é o valor dos alunos. 55% é 55 dividido para 100. Então, 55 dividido para 100 dá 0,55. Vezes 1.300 vai dar exatamente 715 alunos estudam aqui à tarde. Se de manhã é 45, que eu estou trabalhando por 55, então 715 alunos estudam à tarde. Se 40% que estudam à tarde são meninos, 40%, então a porcentagem de menino é 100% tirando 40%. Então, de 100, tira 40, 60% deve ser as meninas. Não era o valor do percentual do público que eu tenho agora, que é 615 alunos à tarde. Então, se 60% deve ser as meninas, que eu já tirei os 40%, que eram os meninos. Dividindo 60 para 100, dá 0,60, multiplicando por 715, dá exatamente 429 meninas estudam à tarde. Então, 429 meninas estudam à tarde. Se eu quiser saber quantos meninos, é só fazer a subtração de 715 menos 424, eu saberei. Como na questão está pedindo quantos alunos estudam à tarde, no caso é 615, e quantos desses alunos são meninas, fazendo esse processo todo, a gente encontra 429 alunos.
Questão número 12. Luiz Fernando gastou 40% do que tinha na compra de um relógio e ainda ficou com 360. Que quantia ele ainda tem? Então, na mesma compreensão, né, da propriedade fundamental das proporções, que ele diz que 360 é igual a 60, que não é 40%, de 100 tirando 40 fica 60. E o x, que é o valor que não tem, é os 40%. Multiplicando os meios pelos extremos, x vezes 60 vai dar 60x, e 360 vezes 40 dá 14.400. Aí você pega 14.400 dividido por o que está com x, no caso 60, vai dar exatamente 240. Ele diz que os 40% que ele gastou, ele ainda tinha 260. Ele quer saber quanto é que ele tinha antes. Então, o valor que a gente encontrou agora, que é o que ele havia gastado, com o que ele tinha de troco, dá exatamente 600 reais. É o valor que ele saiu de casa, que ele tinha no seu bolso antes que ele tivesse comprado aí o relógio. Questão número 13. Em um posto de combustível, o litro da gasolina estava custando R$ 2,40. Um cliente gastou R$ 72 para encher o tanque. Ele encheu o tanque, né? Então, se ele encheu o tanque, o total foram 72 litros, cada litro lhe custou R$ 2,40, então no final ele teve que pagar lá no posto 30 litros, né? Como ele diz mais que a gasolina sofreu dois aumentos, com dois aumentos sucessivos de 10%, depois 10% novamente, então ele diz que é R$ 2,40 o preço da gasolina. Não sofreu 10%, então 10 por 100. 10 dividido por 100 dá 0,10, multiplica por 2,40 dá 2,64. Esse foi o aumento inicial. Pegando esse valor do aumento, você vai fazer do mesmo jeito com 10% novamente, que é 2,64 por 100, 10% de novo vai dar 0,10 vezes 2,64 e soma com o que eu já tinha de aumento. Vai dar 2,904, que ele arredonda para 2,90. E ele ainda diz qual é o valor que ele pagou no final. Ele não comprou 30 litros, com o aumento a gasolina ficou custando R$ 2,90. 30 vezes 2,90, então ele pagou no seu dinheiro final R$ 87. Esse foi o valor, né, que ele pagou no final para essa questão. A nosso 14º exemplo, para que você fixe ainda mais na propriedade fundamental das proporções, você vai ver que um remédio custava R$ 24. Sofreu um aumento de 1,20. Terá qual percentual foi de aumento? Se ele crescer 100%, seria, no caso, R$ 24 é o valor inicial, que era 100%. O aumento foi 1,20, ou seja, foi 20%, né? Que você já aprendeu que 1 somado com 2, depois vai ser 100 mais 20, por isso que fica. E o valor que ele não sabe aqui, que é 100. Multiplica os meios pelos extremos, 24 vezes x, 24x, 1,20 vezes 100, dá 120. Depois você divide por 24 e você obtém o total do percentual do aumento real, que foi 5%, nesse aumento de 1,20. Certo? Essa é a forma de resolver uma questão sobre unidade fundamental das proporções, nessa questão aí. 15ª, um determinado carro 0 km vale 26.800. Se for vendido daqui a 2 anos, quanto valerá considerando que seu valor sofrerá uma redução de 15% ao ano? O valor do carro hoje, 26.800. Conta para descobrir o resultado. Então a gente vai fazer o seguinte. O valor hoje é 26.800, que é 100%. O valor daqui a 2 anos eu não sei. Eu só sei que vai sofrer 15%. Então, por isso que x é igual a 15%. Multiplica x vezes 100, 100x, 26.800 vezes 15, dá 402.000. Dividido para 100, vai dar 4.020. Esse será o desconto aí daqui a 2 anos.
esse valor de 15% do carro vai ser subtraído, né? Você pega o 26.800, tira o valor que já lhe perdeu, né? Vai ficar 22.780 já com o desconto. Agora eu preciso saber daqui a 2 anos, né? Que é o valor que já foi descontado, 22.780, menos os 15% que ele diz que o carro vai sofrer pelo passar do tempo. Então você vai fazer do mesmo jeito, né? A unidade fundamental das proporções, 22.780 por 15, x por 100. Multiplica novamente, x por 100 vai dar 100x. E 22.780 vezes 15 dá 341.700. Depois você divide para 100. O valor que você obtém é 3.417. Então, ele ainda vai sofrer, né, desconto. Então, desse valor que você tinha antes, 22.780, tirando 3.417, o valor em 2 anos decorridos, 19.363. Nossa 16ª questão e exemplo para que você não tenha mais dúvida ao resolver questões desse tipo. De acordo com as informações colhidas nos últimos censos, pode-se constatar que a população da cidade X, quem está dizendo quem é, atualmente com 50.000 habitantes, cresceu 5% a cada ano. Quantos habitantes haverá nessa cidade em 2 anos? Então ele diz que 5% de 50.000 é 2.500. Para a gente saber como foi que deu esse valor, né, 5%, então 5 dividido para 100 vezes 50.000, então dá 0,05, né, dividindo 5 para 100, e multiplica por 50.000, que vai dar exatamente 2.500 pessoas. Como são 2 anos, né, diz lá na questão que sempre são com 2 anos, então multiplica por 2, vai dar 5.000. Para mim saber quantos habitantes haverá nessa cidade daqui a 2 anos, basta que eu some os 50.000 que eu já tenho, mais os 5.000, vai dar 55.000 habitantes daqui a 2 anos. A 17ª questão, né? No Ceasa, um comerciante comprou um saco de 60 quilos de cenoura por R$30. Por quanto ele deverá vender cada quilo de cenoura para alcançar 30% de lucro sobre o valor da compra? Então aqui vai ser um aumento novamente. Então ele está dizendo de uma forma mais simples, 30, que é o valor, né, lá que eu disse, dividido por 60, que ele disse que é o quilo, o saco era 60 quilos, e o valor que ele comprou foi por 30, então 30 dividido por 60, ele obtém 0,50 por cada quilo que ele vender. Né? Depois vai pegar esse valor, que é 0,50 do valor que ele dividiu, multiplica pelos 30%, que ele obtém são 15 centavos. Para ele saber qual é o lucro, quanto ele vai ter lucro, então ele vai somar o preço que ele iniciou por cada quilo e o acréscimo de 30%, então 50 mais 0,50 mais 0,15, 0,15 mais 0,50 dá 0,65. Ele deverá, para ter 30% de lucro, vender o quilo da cenoura a 65 centavos. Essa foi a nossa aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Mental Vox. E no final dessa aula, dê um gostei.